Vamos considerar alguns pontos aqui para o jejum intermitente. O primeiro deles é, as pesquisas comprovam que os efeitos são muito mais pela dieta hipocalórica do que pelo período de jejum, tá? Então, uma coisa que é importante é, não adianta fazer o jejum intermitente e depois disso fazer algo, fazer a compensação na hora da janela de alimentação, tá? Ou seja, comer o dobro na hora da janela de alimentação. O segundo ponto é, o que pode acontecer, né, de uma forma mais geral, é você conseguir fazer uma redução, por exemplo, de consumo alimentar na parte da noite, né, em que os estudos realmente comprovam que comer menos à noite é melhor para o emagrecimento. Alguns pacientes não gostam de comer de manhã, então para essas pessoas a adaptação do jejum intermitente pode ser uma coisa tranquila, mas isso tem que ser uma avaliação personalizada. Bom, e aí tem a dificuldade muito grande como nutricionista de conseguir atingir a quantidade de nutrientes adequada para um paciente que vai fazer 2, 3 refeições ao dia. Eu, particularmente, não consigo conceber essa dieta como algo que eu consiga veicular tantos nutrientes assim, né? Mas, para ser hipocalórica, ok. Então, entenda uma coisa, isso é estratégia nutricional que pode ser utilizada em alguns casos para algumas pessoas, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de usar isso na minha prática, tá? Mas algumas pessoas se adaptam, pedem, então eu tento fazer a melhor experiência possível do jejum. Mas isso não é um estilo de vida como as pessoas estão vendendo por aí, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Isso aí pode ser uma estratégia com uma duração curta. E um terceiro ponto é levantar uma questão ética. Quando as pessoas falam que isso é um estilo de vida saudável, pergunta para uma pessoa que não tem acesso à alimentação, que sente fome de verdade, tá? E que fica muitos períodos sem se alimentar, se essa pessoa se sente saudável, se ela se sente confortável, né? Então, assim, tem uma questão aqui que a gente tem que parar para pensar se eu tenho acesso à alimentação e se eu posso me alimentar de uma forma correta em porções menores, e eu tenho comida no meu prato, por que eu vou deixar de comer, de fazer uma refeição? Então, eu gosto muito de levantar essa questão para as pessoas, né? A não ser que haja algum impedimento fisiológico e tal, que aí é outra história, tá? Mas assim, para uma pessoa saudável, para uma pessoa que tem outros recursos para o emagrecimento, eu, de fato, não gosto muito de aplicar o jejum. É só a gente parar para pensar que a fome é uma coisa que dói e não educa. Então, resumindo, como tudo na alimentação, isso tem que ser pensado, individualizado, tem que ser contemporizado entre o paciente e o nutricionista. Jamais fazer um negócio desse por conta própria, tá? Então, é algo que, assim, é uma estratégia que eu acho polêmica, embora seja tão normal, tão comum, né? Pra mim ainda é polêmico, porque, assim, eu sou a nutricionista que gosta de dar nutrientes e comida para as pessoas, né? Eu realmente fico ainda me questionando se isso é uma prática bacana. Embora, como eu já expliquei anteriormente, alguns estudos possam comprovar algum benefício. Mas falar que não comer é bom, não sei. Não entra na minha cabeça ainda, tá? Mas fica a dica aqui. Sempre, se quiser fazer, tem que ser com nutricionista, tem que ser e com alguém consciente, tá? Não é qualquer Zé Ruela aí que fica pregando isso sem pensar no assunto.